Hoje à noite vamos falar um pouquinho aqui do seguinte tema: o resumo da lei e dos profetas. Nós, nas 2 semanas que passaram, tratamos aqui do resumo da lei. Agora eu vou juntar. Nós estamos aqui fazendo um trabalho de síntese de todo o Antigo Testamento. Então, nós vamos resumi-lo todo hoje, todo o Antigo Testamento, em um versículo. Dessa forma, nós estamos ajudando as pessoas que não sabem ler, nós estamos ajudando as pessoas que têm dificuldade para ler, e por incrível que pareça, a gente vai ajudar até os preguiçosos. Porque tem os que sabem ler, mas têm preguiça de ler, né? Não leem nada. Então, nós vamos ajudar aqui. E as palavras que vamos tratar são palavras de Jesus. Foi ele quem tinha esse poder de síntese. Jesus conseguia pegar um grande conjunto de literatura e resumir, colocar, no caso que a gente viu, ele colocou a lei todinha em 2 mandamentos. Quem lembra? E qual é a pegadinha? Guardaram? Amar o teu próximo como a ti mesmo é amar a Deus. Porque as pessoas são muito rápidas. Eu amo o Senhor, só não gosto da minha tia. Entendeu? Eu amo, o Senhor eu amo, a minha vida é de Deus, eu amo Jesus, só não vou com a cara da minha sogra. Entendeu? Aí Jesus colocou uma pegadinha aqui, e ele disse que a lei se resume no amor a Deus e ao próximo. Só que eu digo que é uma pegadinha porque não se consegue amar a Deus verticalmente. Não dá. É impossível. E agora? Eu só consigo amar a Deus horizontalmente. Então a pegadinha está que não tem amor a Deus sem amor ao irmão. Então, para amar a Deus, eu tenho que amar ao irmão. Irmão Deus, como é que tu podes afirmar isso? Ora, está no texto bíblico. Tiago, irmão de Jesus, ele disse, se eu não amo o meu irmão a quem eu vejo, como eu vou amar a Deus que não vejo? Se eu não consigo amar o que está diante de mim, como é que eu amo o invisível? Então, nós precisamos ter esse entendimento, que o resumo da lei, ele, por inversão, é amar o irmão para poder amar a Deus. Não existe amor a Deus sem amor ao irmão. Não tem amor ao Criador sem amar a criatura. Olha que coisa interessante. Então eu preciso amar horizontalmente, porque afinal Deus habita aonde? Em nós. Nós sabeis vós que sois o templo do Deus vivente e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, foi o resumo que nós fizemos da lei. E hoje eu quero somar ao resumo da lei também o resumo de tudo que os profetas falaram. Tudo que eles falaram. Porque daí é Jesus quem vai dizer, olha, o resumo da lei e dos profetas é Mateus capítulo 7, versículo de número 12. Então nós vamos ver aqui Jesus tratando como é que é este resumo aqui. Eu preciso entender que tudo que eu faço a você, eu estou fazendo para Deus. E, consequentemente, estou plantando aquilo que eu vou colher. Deus é justo, Deus é perfeito, e Ele
nos criou dentro de um padrão em que a vida é exatamente isso. Tudo que o homem, ou ser humano, semear, isso também ele ceifará. E na grande lavoura da vida, e Paulo ele entendeu isso e ele escreveu em uma das suas cartas, ele disse que vós sois a lavoura de Deus. Nós todos somos a lavoura de Deus. Ora, na lavoura de Deus vai brotar muito o que nós plantamos. Nós vamos ser o resultado direto daquilo que fazemos aos outros. Por isso Jesus diz em Mateus capítulo 7, versículo 12, tudo o que quereis que os homens, ou que as pessoas vos façam, assim façais vós a eles, a elas. Então, só, lida da seguinte maneira, o que tu queres para ti, passa aos outros. E aí Jesus, esse é o resumo da lei e dos profetas. Ou seja, o que você aprendeu sobre o amor, mais a soma de toda a orientação que os profetas passaram no Antigo Testamento. E o que eles passaram? Os profetas tinham uma missão. Quando o povo saía do amor, era a missão dos profetas chamá-los ao amor. Quando eles passavam a fazer o que não era de amor, que não era de caridade, os profetas se levantavam em nome de Deus e chamavam a atenção e ainda anunciavam as consequências daquele desvio, o que por si só era um chamado urgente para o arrependimento. É como se eles dissessem, ó, volte para o amor de Deus, volte para o amor dos irmãos, entendeu? E corrijam os vossos caminhos, porque se não houver arrependimento e correção, haverá juízo, haverá punição. Essa é a realidade. Porque Deus vai sair matando? Não, Deus não vai sair matando. Mas você vai se matar. Se eu me desviar, eu me mato. Como assim, irmão Deus? Quanta gente que está aí fora do caminho, que vive fora do amor, que está fora, não respeitaram a mensagem profética, e eu vejo os vivos por aí, será? Será que a gente enxerga por aí pessoas vivas ou zumbis? Está escrito que o salário, o pagamento do erro, do pecado, você vai ler lá, do erro, é a morte. Aí as pessoas ficam pensando, a morte, vai cair o corpo ali, o espírito saiu. Não. A morte, ela abrange muita coisa. Quando nós lemos a analogia do Gênesis, em que Deus disse para Adão e Rava, ele disse, olha, não comam da ciência do bem e do mal, porque no dia em que comeres o fruto da ciência do bem e do mal, você morrerá. Você morrerá. E na analogia do Gênesis, Rava foi lá e pegou o fruto da ciência do bem e do mal. É uma analogia. E comeu, e o texto não coloca ela caída, tombada, morta fisicamente, nem quando o próprio Adão se alimenta daquele fruto, ele também não cai. E alguém pode dizer, principalmente nas correntes mais ateístas, de estudiosos bíblicos que usam o estudo bíblico para contestar a crença, a fé, eles vão dizer, Deus mentiu. Porque eles não entendem o que está por detrás da analogia. Ali morreu
a intimidade com Deus, ali morreu a comunhão, ali morreu a alegria, ali morreu a paz, ali morreu o sossego dos dois. Através dos erros nossos, morre o casamento, morre a amizade, morre a sociedade, morre muitas coisas. A morte nem sempre é o tombar, o cair, o apagar, a perda da visão. Não. A morte, ela se instala num processo. De sorte que enquanto nós encontramos pessoas que estão vivendo de verdade, em paralelo tem pessoas que estão morrendo todos os dias. Entendeu? E estão indo para a extinção. Essa palavra extinção não é corriqueira no meio acadêmico, teológico, porque eles vão usar a ideia de inferno. Mas não tem nada com inferno aqui, não. O salário do pecado é a extinção, é a morte. Vai se acabando, vai se acabando, vai se acabando e vai se acabando. E se acaba um dia. Por outro lado, o pagamento, o presente. É interessante porque o salário, o pagamento do erro, né? Agora, quando se trata de vida, é um dom, é um presente, é uma dádiva de Deus para quem escolhe obedecer a Deus, é vida perdurável, vida que não acaba. Ou seja, o antônimo de vida eterna, biblicamente, é extinção. Extinguiu, acabou-se. Quando eu resolvo fazer como Deus fala, e eu volto à analogia do Gênesis, Deus disse, não se alimente dessa ciência, não se alimente do fruto do bem e do mal. Não faça mistura entre o bem e o mal. Não se alimente, porque eles já se alimentavam de tudo que era bom. Se alimentavam de toda a graça divina, de todas as dádivas, de tudo que tinha no jardim. Entendeu? E de repente eles resolvem experimentar algo que não era para Tinha lá no jardim dessa analogia até a árvore da vida. O que significa lá tinha sabedoria. Dava para comer sabedoria. Você entende isso aqui? Quando fala-se por analogia, é sorver, absorver, receber, se alimentar, é ingerir, adquirir sabedoria. Estava lá, a árvore da vida. Deus, mas é a árvore da vida e tu estás falando de sabedoria. Ora, porque está escrito lá no livro de Provérbios que a sabedoria é árvore da vida. Quem a adquire vive mais. Aliás, quem se alimenta da sabedoria tem vida eterna. E olha que coisa interessante, como vai se encaixando os quadrinhos bíblicos, porque o temor do Senhor, o respeito pelo Senhor, é o princípio da sabedoria. É o início da sabedoria. O que faltou naquela analogia? Os primeiros, assim diz, analogicamente lá, dizendo, olha, analisando assim, os primeiros humanos, faltou a eles o temor, o respeito por Deus. Não, Deus falou. Deus falou, eu vou dar ouvidos. Deus orientou, eu vou seguir a sua orientação. Faltou o temor. Ao faltar o temor, eles vão ao ato de realizar o que não estavam prontos para realizar. Vão ingerir da ciência do mal. E por que da ciência do mal? Porque do bem já estavam comendo. Então vão ingerir da ciência do mal. E aí misturaram o mal com o bem, virou uma bagunça. E é assim até hoje, não é? Essa é a história de todos nós. Eu quero que você entenda aqui.
Quando eu pronunciei aqui as palavras numa pronúncia precária do hebraico, Adam, ou humano, Ava, a vida. Então, o humano na vida misturou ciência de bem com o mal e trouxe a morte para si. A morte em todos os aspectos que filosoficamente já coloquei aqui. Tirando você daquela visão objetiva, direta, de morreu ali, caiu, vamos sepultar. Entendeu? Porque a morte está antes. Ela está antes do sepultamento. Ela está lá na casa dos que não vivem bem. Ela está ali na casa daquele que se desviou do caminho e virou um bandido. Está lá na casa do traficante. Está junto, acompanhando, agarrada no filho desobediente, na filha desobediente. Está lá no parceiro do casamento que trai. A morte está lá nele. Está instalada lá. Está junto daquele pai que não respeita a sua esposa e que desonra a sua família. Está junto daquela mulher que trai o seu marido e não respeita também a sua família. Está em todos os filhos desobedientes. Não é o que está acontecendo? Diariamente. Ela está instalada no homem violento, nas guerras, nas intrigas, nas paixões carnais. Ela está instalada ali. É morte para tudo quanto é lado. Por isso eu digo, alguns que a gente enxerga não são vivos, são zumbis, caminhando pelas ruas nossas, vivendo nas casas, são nossos vizinhos. Eu espero que na casa de nenhum de vocês esteja instalada a morte, mas que esteja lá o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, e aí se instala a vida. Quando eu temo ao Senhor, e eu faço o que o Senhor diz, e eu me alimento daquilo que também, por analogia, é o maná que cai do céu, a palavra do Todo-Poderoso. Então, instala-se a vida, porque o dom gratuito de Deus é vida eterna, e a vida eterna é reservada para todo aquele que crê em Deus, que confia em Deus, que obedece a Deus. Aí está instalado a vida. Como diz Jesus, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É possível ressuscitar, é possível a restauração, é possível o fluir da fonte da água da vida no coração de qualquer ser humano. E é assim, ó. Alguém diz, como é que pode? Até ontem era um perdido e agora está transformado. Óbvio, ele deu uma brechinha e os rios da água da vida brotaram e jorraram e inundaram o coração de tal pessoa, de maneira que são transformados, purificados, renovados pelo Espírito Santo de Deus, que habita o coração de todo aquele que crê. Olha que coisa maravilhosa que é isso. Agora então, Jesus diz, olha, sendo a vida dessa maneira, a vida é o resultado de você seguir a lei de Deus, os princípios divinos, e obedecer os enviados de Deus, leia-se, os profetas do Senhor. Talvez você me diga, mas irmão Adilson, tem tantos profetas falsos, a quem que a gente ouve? Primeiro que nesta noite eu estou falando de todos os profetas de Deus destacados na Escritura. Ponto 1. Entendeu? Eu não estou falando desses aí que manda você chupa bala house, entendeu? Não, não é desse. Eu não estou falando desses aí que fica mandando você estender a mão que vai ganhar um carro novo. Não. Profeta de Deus tem mais o que fazer. Profeta de Deus cuida da tua alma. Profeta de Deus é pastor de ovelha.
Ele zela pela tua alma. Zela com lágrimas, com oração, com verdade, com sinceridade. Zela honestamente por você. Um homem de Deus, um profeta de Deus, não quer o seu dinheiro, não quer o seu carro, não quer a sua casa. Sabe o que alegra um homem de Deus? A sua alegria. Oh, glória a Deus! Um homem de Deus se regozija em ver o teu sucesso, a tua prosperidade. Não porque você vai dar dízimo, não, porque o homem de Deus mesmo, para valer, na nova aliança, não quer nem o teu dízimo. Deixa que depois eles me xinguem. Você está entendendo? Não posso fugir das verdades do Senhor. Até porque a maioria dos crentes só dá dízimo porque quer ganhar mais de Deus, quer barganhar com Deus. A maioria dos crentes separa o dízimo, pensam que é por amor a Deus? Não. Separam o dízimo, com raríssimas exceções, a maioria. Separa o dízimo porque quer a prosperidade, porque quer a abertura das janelas dos céus, porque quer que se abra a porta, porque quer que Deus mande um carro novo, um apartamento novo. Deixa eu te contar uma coisa, você foi enganado. Você foi iludido. Pregaram um evangelho mentiroso para você. E eu vou te pregar a verdade nessa noite. A nova aliança não fala de dízimos. A nova aliança, ela é diferente. Na nova aliança, Deus quer a tua vida. Deus quer a tua vida. Não vem para cá com dízimo, que isso aí é medíocre. Entendeu? Deus quer você. E se Ele tem você, Ele tem tudo que é teu. Concordam? Ó Senhor, a minha vida é tua. Eu sou todo teu. Só estou reservando a minha casa. A minha casa não é tua. A turma que canta o Zaqueu, aquela música lá, entende? Entra na minha casa, entra na minha vida. É só da boca para fora. Tem um outro que bota até atrás do carro. Ó, esse carro é do Senhor Jesus. Mas ninguém entra lá dentro, só ele. Ele passa pelos irmãozinhos em dia de chuva, não é capaz de parar o carro e dizer, embarca aí que eu vou te levar em casa. Vê as irmãzinhas, os nossos idosos indo a pé, não é capaz de parar e dizer, deixa que eu te levo. Por que não faz? Porque pode sujar o tapete do carro. Ah, irmão, isso não existe, existe, está cheio. Está cheio. Isso sem contar nos pastores que ficaram com 2 olhão assim, ó, em cima do carrinho velho do irmão, e depois o irmão, de tantos, eles insistiram, o irmão deu o carrinho, e ele vai, e deixa o irmão a pé na chuva. Você está entendendo? Isso não tem nada a ver com Deus. Isso é desvio do caminho, isso está fora do evangelho. Isso aí não tem compreensão da lei de Deus, não tem nenhuma compreensão da mensagem dos profetas. Não. Mas o homem de Deus, ele modifica esse quadro. Ele não pensa nele, ele pensa nos outros. Ele dá o carro dele para os outros ir. Entendeu? O homem de Deus jamais vai te pedir dinheiro. O homem de Deus jamais vai dizer para ti, dá aleluia aí, irmão. Ó, as glórias é para Jesus. Isso é coisa de homem que quer fazer barulho para enganar os outros. Entendeu? Não. Um homem de Deus, ele vai te ensinar a palavra de Deus. Então Jesus, homem de Deus. Jesus, homem de Deus. Ele vai fazer um resumo dos profetas. E ele vai dizer assim, sabe como é que é? A lei eu já expliquei para vocês. Sabe como é que vou agora conectar a um resumo total tudo que disseram os profetas? Faça aos outros exatamente aquilo que no teu coração tu queres que seja feito para ti. É assim, simples.
Simples, a pessoa mais humilde, a pessoa mais desprovida de cultura, entende? A pessoa totalmente desprovida de um entendimento evoluído, consegue entender isso. Ensina para a criança e ela aprenderá. Faça aos outros só, e tão somente, só, aquilo que você quer que seja feito para você. Por incrível que pareça, quando eu faço para você o que eu quero que você faça para mim, nesse exato momento eu estou te amando. E te amando como a mim mesmo. E vê se você entende. Aqui forma-se uma cascata evolutiva de espiritualidade, porque nesse processo eu estou te amando e em ti estou amando a Deus, porque eu estou fazendo exatamente aquilo que Ele disse que era para eu fazer. Mais na frente Jesus vai dizer, olha, aquele que me ama guarda a minha palavra. O que me ama, ele faz exatamente aquilo que eu digo para ele fazer. Então, quando eu te trato, quando eu faço para ti, exatamente como eu gostaria que você fizesse para mim, eu amo Jesus. E por incrível, eu amo Jesus em você. Eu estou fazendo o que Jesus disse que era para eu fazer. Aqui, eu estou amando a Deus, porque eu amei o enviado de Deus. Então, através do amor que tenho ao enviado de Deus, eu destaco Deus na minha vida. Agora eu estou na plenitude da lei. E por incrível que pareça, eu entrei no contexto da obediência às palavras dos profetas. Não é legal? É difícil? Eu já disse, ó, não precisa decorar a Bíblia. Tem gente que sabe o Salmo 119 de cor. O outro vai lá, ele cita todos os salmos. Decorado. Mas ele não entendeu a essência de nada. Jesus disse, ó, vou dar o resumo do salmo. Eu vou dar o resumo de toda a poesia bíblica, de todo o ensino, de todos os profetas que vocês conhecem. Façam aos outros o que vocês querem que eles façam para vocês. Querem? Vou detalhar um pouquinho mais. Imagina aí, como é que você gosta que falem com você? Gritando? Não? Como é que você gosta? De um tom de voz suave? Fale suavemente com as pessoas. Como é que você gosta que tratem você quando você erra? Quando você erra. Não entendi. Com educação. Você errou, você quer ser tratado com educação. Você quer ser compreendido quando erra? Ou você quer que as pessoas olhem e digam assim, tu erraste mesmo porque tu não presta? Não, né? O que vocês querem? Vocês querem ser compreendidos. Não é verdade? Eu quero. Quando eu erro, ou quando eu vir a errar, eu quero que as pessoas olhem para mim e digam, não, Adilson, a gente entende. A gente entende. Nós conhecemos a doutrina do Paulo, que o bem que a gente quer fazer, às vezes não consegue. E o mal que a gente não quer fazer, às vezes a gente se vê fazendo. Entendeu? Ora, se eu quero compreensão, eu preciso compreender. Eu não quero que ninguém seja egoísta ao ponto de lidando na vida, no ambiente onde eu convivo com essa pessoa, eu não quero ser desprezado, colocado de canto. Você gosta de ser colocado de canto assim? Ó, tá vindo aí o irmão Pafúncio. Deixa lá, bota lá pro canto. Você não quer ser tratado assim, né?
Então, não, tá vindo aí o irmão Pafúncio. Alguém vai dizer, mas, meu Deus, ele é meio fedidinho, né? Se não faz mal, deixa ele vir aqui, ele é nosso irmão. Ele é nosso irmão, deixa ele aqui. Não, o Pafúncio não bota na escala. Não, vamos botar ele também. É disso que se trata. Você está entendendo que o evangelho não é um oba-oba de palavras? O evangelho não entende? Ai, que bala macia. Não. Não. O evangelho é um processo de educação em que cada um de nós vai praticar o que aprendeu. Ser crístico, ser cristão, na essência, é ser um praticante de tudo que Jesus ensinou. Senão não vale nada. Rodopiar, fazer um griteiro dentro da igreja, falar 1000 línguas estranhas e depois tratar os outros mal, isso não tem nada de cristão. Entendeu? Profetiza, chega a espumar de tanto gritar na igreja, e aí chega em casa, maltrata a esposa, maltrata os filhos. Isso não é ser cristão. Ser cristão é ter uma postura constante, contínua, em todos os lugares em que você está. Ser cristão é lá em casa, ser cristão é lá no trabalho. Ser cristão é tratar bem o amigo de trabalho, é tratar bem aqueles com quem nós negociamos. Meu Deus, irmãos, ser um cristão autêntico é tratar bem até o inimigo. Como assim, irmão Adilson? O diabo é? Mas o irmão diz que é para tratar bem o diabo, sim. Você já entendeu o que é diabo, né? Aquele que é seu acusador. Aquele que é seu adversário. Você vai vingar de toda a maldade dele, amando-o muito. Eu gosto do texto em que o Judas chega e Jesus chama ele de amigo. O Judas chega lá para trair Jesus, né? Ele deu um sinal para os que pagaram ele. Eu tenho cá uma opinião minha agora, vou abrir um parênteses bem grande aqui, estão vendo aqui? Bem grandão, um parênteses. Digo eu, não o Senhor. Você entende o que isso significa? Essa é só uma visão minha, uma análise minha, dentro das minhas meditações nas Escrituras. Eu penso que o Judas não tinha um conceito de traição. Não tinha. Eu penso que o Judas tinha um conceito político. Ou seja, ele achou que Jesus era tão poderoso e que Jesus ia assumir o governo israelense, que ele disse, eu vou ganhar dinheiro dos dois lados. Eu vou ganhar dinheiro com Jesus quando ele assumir o reino, e eu vou trapacear esses sujeitos que tem aí. Nesse aspecto, o Judas não amou os seus inimigos. Você está entendendo? Porque ele tinha tanta confiança. Ele viu Jesus ressuscitar o Lázaro. Ele viu Jesus dar vista aos cegos. Ele viu Jesus fazer os coxos andar. Ele viu coisas tremendas, o Judas. E o que ele deve ter pensado? Ora, eu vou lá e digo para eles que entrego Jesus, eles vão me pagar. Eu ganho aquele dinheirinho. Jesus é poderoso. Eu vou arrasar, vou ficar com o dinheirinho para mim. E quando eles for prender Jesus, Jesus derruba eles tudo, se acaba tudo. Pensamento meu. Ok? O que o Judas não entendeu é que aqui ele estava tropeçando nos resumos que Jesus já tinha dado. Ele estava tropeçando na lei, ele estava tropeçando nos princípios de Jesus, que era para amar os inimigos, não era para ficar odiando aqui a gente. Entende? Mas diz, como é que tu chega a essa conclusão? Não, porque o remorso toma conta do Judas. Quando Jesus não se defende, quando Jesus não derrubou ninguém,
quando Jesus não guerreou com ninguém, quando Jesus não assumiu, e ele vai para o julgamento, e lá ele é de fato condenado e não se defende, o Judas se apavorou. E aí está escrito que ele saiu para se enforcar, mas não morreu enforcado. Ele saiu para se enforcar. E o ramo lá quebrou. E o Judas morreu estraçalhado, arrebentado pelo meio. Você está entendendo? Porque não soube amar o seu irmão e não soube amar os seus adversários, porque não soube fazer aos outros o que ele queria que fosse feito para ele. Aqui fica uma palavra dura. Quem não sabe amar, quem não sabe fazer aos outros o que quer para si mesmo, se arrebenta. Se arrebenta, se acaba, se dá mal. Você está entendendo? Então, meus irmãos, vamos atentar para essa palavra, prestar atenção neste princípio que o Cristo deixa para nós. E ao invés de reclamarmos, ao invés de apontarmos os defeitos, ao invés de nós nos degladiarmos na vida que temos, vamos amar e vamos fazer para o outro tudo que a gente tem de expectativa para nós mesmos. Eu vou olhar, eu quero ser respeitado, eu vou respeitar. Eu quero ser abraçado, eu vou abraçar. Eu quero ser compreendido, eu vou compreender. Eu quero paz, eu vou pacificar. Eu não quero que fiquem falando mal de mim, eu não vou ficar falando mal dos outros. Eu não quero ser deixado de lado, eu não vou afastar ninguém, eu vou chamar a todos. Eu não quero ser discriminado, eu não vou discriminar. É simples assim. E aí olha o que Jesus diz. Aqui você, este ensino aqui, esse processo, essas realizações, é o cumprimento, é a execução da lei e dos profetas. Você entende isso? Então faça aos outros exatamente isto. Faça. Eu já atendi casais. Foi interessante. Eu gosto de atender casais porque vem cada coisa. E eu tiro cada lição. Entendeu? Eu me assento e escuto. É interessante porque entra os dois e um já vem dando pedrada no outro, né? Parece que tem um santo lá e um diabo. Entende? Vou deixar ela falar primeiro, irmão Adilson. Opa. Quem olha assim, o sujeito é bonzinho. Entende? Mas não, ele quer saber o que ela vai falar para ele também trazer todos os podres, entende? Então, ela começa, não, irmão, isso não dá mais. Ele é isso, ele é aquilo, ele é aquele outro, é aquele outro, e é mais aquilo, e mais aquilo lá. E é assim, irmão, isso é desse jeito, desse. O senhor tem uma palavra, como é que eu faço? Alguns ficam ali mudos e não falam nada. Nem se defendem. Quando eu vejo um mudinho desse, aí eu olho para ela e digo assim, tá, eu ouvi tudo que tu apontou dele. E tu é certinha. Tu é uma benção, né? Não, eu também tenho os meus defeitos. Dá para tu falar dos teus defeitos? Que as pessoas dizem, não, eu também tenho os meus defeitos. Eu também erro. Mas quando vão falar, não falam dos seus defeitos, nem dos seus erros. É interessante como as pessoas querem aconselhamento para resolver a vida do outro. É sempre o outro. Elas mesmo não entendem que o outro é o reflexo das ações dela. Entendeu? Já tem casos que o homem, ele chega já. Não, irmãos, não dá mais. Essa mulher, não sei o que ela faz na igreja. Ela vai na igreja, mas
Olha, isso, aí vai, falam coisas, falam tanta da asneira, e a gente está ali para servir, né? Entende? Tem que estar fluindo a água da vida para não deixar a gente imundo, tá lavando, entendeu? Daqui a pouco, se vocês dois já resolveram fazer uma inversão, como assim, meu Deus? Que negócio é esse de inversão? Não, se acalma, aqui é coisa séria, entendeu? É tudo que tu tá reclamando dele, procura tu fazer para ele. E irmão, tudo que tu tá reclamando dela, procura tu fazer desse jeito para ela. Quem sabe a coisa conserta. Eles vão embora depois, tem outra sessão de terapia, né? É engraçado como chego na segunda. Eu me alegro, tá? Porque eu vejo o resultado. Chega na segunda, já. Daí, irmão, o que tu vai falar dele hoje? Irmão Adilson, eu tive pensando. Hoje eu vou falar um pouquinho de mim. Ah, é? Então fala aí. Eu tenho orado, eu tenho jejuado. Aí não fala nada de ruim. Eu estou lendo a Bíblia direitinho, irmão. Eu escutei tudo que tu falou. Hipócrita. E tu, irmão, o que tens para falar de ti? Não, irmão, Deus, essa semana a gente andou direitinho, não discutimos, eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando. Tá, e aquela coisa nada ruim, saiu tudo sozinha? É. Será que dá para tu falar um pouquinho de ti mesmo? De ti, não do que tu estás fazendo, assim. Eu sou meio impulsivo, meu temperamento é sanguíneo, eu não tolero certas coisas. Aí começa a vir. Sabe o que acontece? Acaba os dois discutindo na minha frente. A cura não vem ligeiro. A cura precisa de um processo de exame de si mesmo, o encontro dos seus próprios erros, o assimilar desses erros, para depois se exercitar no conserto. Irmão, às vezes isso leva 6 meses. Você entende? E tem gente que leva 10 anos. É. Tem pessoa que é paciente. Entendeu? Mas fica ali esperando. Eu creio, eu creio, eu creio. Eu acho legal que tem irmã que diz, irmão Adilson, é quase insuportável, mas eu sei que foi Deus que deu ele para mim. Eu dou uma risadinha por dentro, em secreto, né? Porque ali não. Eu estou confessando coisas hoje aqui, hein? Eu dou uma risadinha lá dentro de mim. Essa hora Deus deu. Andou atrás, procurou, quis, entende? Fez de tudo para ter, agora vem que Deus deu. Deus deu, Deus vai ser o culpado lá. Tem nada de Deus deu. A gente se encontrou, a gente se olhou, rolou química, se apaixonou, namorou, casou. E agora casado tem que aprender a viver. Como ainda não aprendeu a viver, briga. Enquanto não aprende, briga, né, mano? Não é assim, nega? Enquanto não aprende a viver, arranca rabo, não adianta. É. Então, o que precisa é dar tempo ao tempo e se conscientizar das palavras do Cristo. Saia daqui hoje à noite e faça, ou você que está nos ouvindo em casa, aí dentro da sua casa mesmo, faça um pacto com Deus. Eu vou obedecer Jesus. Eu vou seguir Jesus. E sabe de uma coisa? Eu vou começar hoje mesmo. Eu vou fazer tudo aquilo que eu reclamo nela. E você, irmã, eu vou fazer tudo aquilo que eu reclamo nele. Eu vou fazer o inverso. Eu quero que ele fale mais baixo comigo, eu vou falar bem baixinho com ele.
E vice-versa. Eu quero que ele me compreenda, eu vou passar a compreender. Porque é engraçado, tem irmã que quer ser compreendida, mas o cara mal bota o calçado na escadinha da entrada da casa. Onde é que tu estava? Com quem tu estava? Por que demorou? O cara atrasou só 10 minutos, irmão. O trânsito está difícil, irmã. Dá um tempinho aí. Entendeu? É todo um trabalho, entende? De tomar depoimento que deixa o sujeito arrasado. Poxa, e às vezes ele vinha pelo caminho. Eu vou agradar ela hoje, vou deixar ela bem animada e depois vou cantá-la. Entendeu? Para ver se sai alguma coisa lá, Edson. Mas aí ela já pegou ali na porta, já acabou com tudo, irmão Dilma. Já acabou com tudo. E às vezes é ele, né? Às vezes é ele. Ela prepara lá a comidinha que ele mais gosta. Ela nem gosta daquela comida. Mas ela preparou tudo, deixou tudo prontinho. Tomou banho cedo. Comprou um perfumezinho do Avon mesmo, doutor, tá? Entende? Ficou perfumadinha, a roupa tá toda cheirosinha. Entende? Botou lá a roupa que ela olhou no espelho e acha que fica melhor nela. E o cara chega em casa já todo ruim, entende? Sei lá. Uma coisa ruim pegou ele, deu uma ferroada nele no meio do caminho, um marimbondo, uma abelha. E ele entra pela porta dentro já reclamando do tapete que ela botou ali e ela já dá uma esfriada, né? E aí vai. E o sujeito vai aumentando as dimensões e é qualquer um de nós. Porque nos perdemos em fazer o que Jesus disse. Trata ela bem. Vem com calma. Chega de boa. Não esteja preparado para a guerra. Prepare-se para a paz. Ame-a. Entenda. Vocês imaginam isso num cara que é como eu, que não é romântico. Porque o cara romântico ainda ele engana bem, né? Os românticos levam vantagem. Entende? Porque chega com uma florzinha e tal, é mais tranquilo, mais de boa, entendeu? Eu sou zero em romantismo, né? A Leila me xinga um monte. Que isso é um ogro, entende? Mas eu procuro tratar bem a minha velhinha, entende? Ela gosta que chame ela de velhinha. É só um teste. Você me entende, irmão? Imagina esse homem chegando em casa e invertendo o processo. Está ali me esperando a minha esposa. Ela é legal para mim. Ela me trata bem. Ela está sempre pronta a me ver para cima, elevado. Ela tem todo um processo, ela cuida de mim. E ele vem pelo caminho dizendo, eu vou fazer para ela mais do que ela faz para mim. Olha que legal. Chega lá e encontra ela prontinha para agradá-lo. Não vai dar festa no AP? É? Vai dar festa. Você entendeu? E aí não precisa ter picanha, não precisa ter filé mignon, até a pipoca estourada fica sensual. Elas parecem que tem lâmpadazinha. Não é assim? Não tem vinho, ele abre uma Coca-Cola mesmo. Entende? E é festa, é só alegria, é um prazer. Por quê? Estão seguindo os princípios cristãos. Olha só, eu estou ensinando aqui coisas que as pessoas pagam. As pessoas pagam para ouvir o que eu estou falando aqui, você sabia? Entende? Custa caro ir no encontro de casais. É caríssimo. Tem que comprar literatura, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo. Eu estou dando de graça para você, Evangelho de Jesus. Não paga mais não seja tolo. Entende? Ouve a palavra e aplica na sua vida.
Faça ao outro o que você quer que o outro faça para você. Eu não vou me alongar, eu vou parar aqui. Você sabe que quando eu falo assim é mais meia hora, né, Ademar? Né? É que quando eu vou acabar, eu lembro que tem umas coisas. Não, eu vou acabar agora, porque a palavra é essa mesmo. Saia daqui, vai treinar, treina na entrada do carro, na saída do carro, treina quando chegar na porta do apartamento. Olhe para o seu parceiro, não vou mandar vocês olhar um para o outro, não. Vai lá, vocês se olhem. Olhe um no olho do outro e diga para um para o outro: olha, eu vou melhorar, eu vou melhorar. Eu quero te fazer feliz, eu quero que você esteja bem. Pais, falem isto também aos filhos. Ô sogra, dá um jeitinho lá de falar com a tua nora e com o teu genro. Deixa de ser jararaca, vai lá e faz, entendeu? O papel, entende? Da pomba da paz. Entende? Converse. Façam lá um trabalho maravilhoso. Porque tem coisa que às vezes no lar é a sogra que está atrapalhando. Entende? Aí alguém vai dizer, e o sogro, não, irmão, isso é difícil. Alguém sabe contar uma piada de sogro aqui para mim? Sabe ou não? Tem alguma piada? Você conhece uma piada de sogro? Sim ou não? Eu não conheço. Aí tem que se perguntar, por que o senhor tem de sogra? É porque a mãe, ela custa liberar o filho, a filha. Então ela se envolve mais do que os pais. Entendeu? É por isso que sai a piada de sogra, porque ela é mais apegada. Por exemplo, eu só vou lá na casa da Débora se a Débora dizer, pai, vem aqui. Ou o Diego, né? Diego, vou fazer uma carninha, vem cá. Daí eu vou. Senão eu não vou, eu não me meto lá. Mas se deixar, a Gui vai todo dia. A cara dela. Sogra não espera convite, ela vai lá e pronto. Você entendeu? Não, eu estou só brincando com você, fica tranquila. Ele sabe como é que é a sogra. Ei, o que eu quero que você entenda é que se nós passarmos a nos compreender, a nos tratar bem, se nós passarmos a fazer como Jesus diz, a vida é maravilhosa. A vida é gloriosa. Entende? Puxa, a gente vai viver feliz, nós vamos viver sorrindo, nós vamos fazer festas juntos. Juntos, os casais, os pais e os filhos, os amigos, os conhecidos. E às vezes vai vir até o inimigo para festejar conosco. Ele vai ficar com uma inveja. Diz, como é que vocês são assim? Até ontem eu falava mal de ti. Tu deixa eu agora ir fazer festa contigo também? Vem, meu filho, vem. Vem aqui. Coisa mais legal que tem é um diabinho no meio da festa, entende? Você está entendendo o que eu estou falando, né? Quem só pensa naquele lá o chifrudinho com rabo de cavalo lá, entende? Meu Deus, esse homem fala cada coisa. Não, eu estou falando de diabo, adversário, o ser humano. Que ontem te maltratou, que ontem falou mal de você, que ontem te injuriou, que ontem te caluniou. E que daqui a pouco ele reconhece que fez errado. Mas reconhece como? Por causa da tua luz. Por causa do teu prazer em praticar o bem, por causa do teu tratamento. Você não troca calúnia por calúnia. Você não é daqueles que entram nas redes sociais para devolver o comentário agressivo que alguém fez contra você. Não. Você entra lá e você vai digitar o que é bom. Se é que vai digitar, eu fico calado. Se alguém for lá na coisa, eu não falo mais, não respondo. Entendeu? Chega lá, esse Adilson aí, ele é um herege, ele é isso, ele é aquilo. Tu acha que eu vou responder? Não vai mudar nada. Não respondo. Entendeu? Mas quando eu encontro esse indivíduo, eu o cumprimento. Se ele está por ali, eu abraço, dou aquele tapinha no ombro dele. Daí você está bem? Eu estou bem, eu estou indo bem e tal. E muitos deles já me pediram perdão. E eu estava pronto para perdoar. Eu nunca fiquei com ódio no meu coração. Entendeu? É disso que se trata. Faça aos outros o que você
tem como expectativa que eles façam para você. Não espere o outro ser bom para você ser bom, nem o outro te amar para você amar. Não, entendeu? Não, não espere o outro te fazer alguma coisa para você fazer alguma coisa para ele. Não. Seja um praticante do bem, seja alguém que distribui a bênção para todas as pessoas. Abençoe, nunca amaldiçoe. Ore por eles, por cada pessoa. Você vai ser feliz. Bem irá para você. A vida vai florescer cada dia mais. A luz do Todo-Poderoso estará sobre a sua vida. Fique com essas palavras. Eu quero convidar você para nós agradecermos a Deus nessa noite.